Eu sou representante do jurídico, trabalho junto com o Vitor também no jurídico, e uma espécie de militante pelo semestre, né? A gente está fazendo hoje, como continuidade da atividade do Congresso da Meresp, o lançamento da cartilha dos médicos residentes, um instrumento de orientação jurídica para os residentes, de orientação em relação aos seus direitos, aos seus deveres, ao respaldo jurídico que eles têm aqui por parte do semestre. Tá? Então, a gente vai ter primeiro uma apresentação dessa cartilha e, em seguida, uma mesa de discussão. Nessa mesa de discussão, o Vitor, que é diretor do Departamento Jurídico do semestre, vai falar sobre o histórico, sobre a construção conjunta que o semestre tem feito com os residentes no estado de São Paulo. A Maíra, advogada do escritório Vieira e Marques, nossos parceiros, vai falar sobre assédio moral. E o Vinícius Cascone, do nosso outro escritório jurídico, vai falar sobre o auxílio moradia, que é um outro tema nevrálgico aí, que tem vindo como demanda para o semestre também. Bom, muito obrigado aí por integrar essa mesa e vamos dar início às atividades. Boa tarde a todos. Então, a princípio, nós temos aqui o guia completo dos médicos residentes, mas nós fizemos uma apresentação resumida do que consta nela. Eu sou do escritório Vieira e Marques, desde do ano passado, no final do ano passado, especificamente em novembro, nós estamos atuando juntamente com o semestre, naquilo que vocês precisarem, e o escritório do Dr. Cascone, que falará daqui a pouco. Então, nós todos em conjunto formulamos essa cartilha. Então, a princípio, nosso objetivo aqui é trazer para vocês a segurança jurídica e a necessidade para que vocês trabalhem com tranquilidade e passem esse período de residência médica de vocês. Pode passar. Residência médica é o programa de pós-graduação e especialização prática, no qual que vocês podem exercer na prática mesmo aquilo que vocês estão aprendendo e se especializar. Não é uma relação com vínculo empregatício, mas também não é algo que as instituições podem agir da forma que elas bem entenderem. Pode passar para a próxima? Então, basicamente, existem duas leis que fundamentam e resguardam vocês, além da CLT e outras relações, mas que é a Lei 6.932, de 1981, que fala das diretrizes sobre as atividades do médico residente, e a resolução do Conselho Nacional de Residência Médica, que traz estrutura, organização e funcionamento do Conselho. Pois bem, como nós dissemos, vocês passam por um edital ou até mesmo um concurso para poderem ser aprovados na residência de vocês, mas vocês não possuem um vínculo empregatício, mas há um contrato no qual garante todas as possibilidades de exercer sua atividade com tranquilidade. Então, dentre elas, como é um período no qual você alia a prática ao ensino, você também pode participar de congressos, cursos, e colocar em prática aquilo que vocês aprendem. Pode passar para a próxima. Mais para frente eu vou falar melhor sobre o tópico de proteção contra o assédio e discriminação, mas é vedado, né, qualquer tipo de assédio moral ou discriminatório durante o período. As denúncias devem ser reportadas à coordenação do programa, mas, sobretudo, o semestre também possui um canal de denúncia no qual vocês possam reportar qualquer abuso da instituição que vocês estão. Então, vocês não estão sozinhos, caso algo do gênero que nós esperamos que não aconteça, que é a nossa luta para que nunca aconteça, venha a ocorrer. Próximo. Há também a previsão de apoio psicológico, para que a formação ela seja completa. Então, um profissional, para atuar bem, ele precisa estar psicologicamente bem para enfrentar todos os problemas e adversidades daquela situação. Então, algum problema também relacionado ou a necessidade de um apoio psicológico pode ser reportado à coordenação ou o Departamento de Recursos Humanos,
Porque dado a qualquer tipo de abuso, seja ele moral, sexual, ou qualquer dificuldade, traz danos psicológicos. Então, dado isso, o apoio psicológico ele existe dentro do programa. Pois bem, a avaliação total do programa, ele se dá pela participação e pela nota que você desempenha. Então, a assiduidade, a forma que você age naquela atividade e, sobretudo, a sua assiduidade também. Com habilidades técnicas, conhecimentos teóricos, capacidade de decisão ética e profissional e habilidades de trabalho em grupo também é algo que é levado em consideração e deve ser levado em consideração para que você tenha a formação de modo geral. Nossa. Denúncias de irregularidades. Todo local, ele deve ter, e esperamos que eles tenham, um canal de denúncia específico para que qualquer violação seja tratada com seriedade. Né? Então, hoje em dia, não é visto com bons olhos um local no qual recebe uma denúncia e não faz nada a partir dela. Seja um departamento de compliance dentro deste local, ou até mesmo os recursos humanos da empresa. Essas demandas elas devem ser recebidas de forma anônima e serem tratadas com seriedade. Mas, independentemente disso, para além de vocês informarem dentro da instituição, vocês podem fazer isso em qualquer associação ou até mesmo aqui no sindicato. Para além disso, vocês possuem alguns benefícios. Além do recebimento da Bolsa Auxílio, vocês podem também ter o direito a entrar em eventos, em atividades como a lei federal prevê para estudantes aqui no nosso país. Direito à revisão de notas ou avaliações. Então, todas as vezes que vocês não concordarem com a nota dada no seu desempenho durante a residência, você pode questionar essas questões diretamente à instituição ou dentro daquele programa. E, no final, receber o certificado de término do curso com a finalização do seu programa. Pois bem, o médico residente, ele possui responsabilidade civil naquilo que ele faz, mas essa responsabilidade, como qualquer médico, ela é objetiva, dentro daquela sua atividade, conforme a sua conduta. Ok, todo residente possui um preceptor, então o médico plantonista é a função que se equipara mais à do médico residente, tá? Então, além das adesões de responsabilidades éticas e profissionais da prática médica. Então, todo profissional, seja ele residente ou não, precisa agir de uma forma ética e com condutas adequadas. Mas a sua responsabilidade dada a isso é sempre objetiva, conforme a sua própria culpabilidade. Próximo. Qual é o nosso objetivo em iniciar essa mesa de debates? Para que vocês conheçam melhor, para que vocês possamos esclarecer as dúvidas de vocês e para que vocês se sintam confortáveis para entender que vocês não estão sozinhos. Para além da Comissão Nacional de Residência Médica, existem associações e o sindicato está aberto para ouvi-los e atendê-los. Então, todas as vezes que vocês reportam a nós uma dificuldade ou algo que deve ser tratado, nós fazemos uma investigação no local e também oficiamos esses órgãos para que eles esclareçam sobre tudo que vocês têm dito. O canal de denúncia é anônimo, eu vou explicar depois sobre isso, mas contem conosco naquilo que precisar. Bem, posso ir então? Boa tarde a todos que se sentem aí já. Beleza. Boa tarde a todos. Eu sou Vitor Dourado, sou diretor do jurídico do semestre. Já na última gestão fui presidente do sindicato e eu queria trazer algumas coisas aqui da parte um pouco mais histórica da participação do sindicato junto ao movimento de residência. Bem,
Para começar, né, é importante a gente ter ideia de que boa parte dos diretores do sindicato, eles provêm desse movimento, tanto o movimento estudantil como o movimento de residentes. A gestão, inclusive, anteriores à nossa, né, que era do Éder, da Denise, do Salvador, da Juliana, ele representou um principal movimento de renovação do sindicato em basicamente 30 anos. Né? Então, a gente teve um processo de rejuvenescimento da diretoria muito grande, e esse pessoal começou a se aproximar do sindicato exatamente a partir do movimento de residentes, de uma grande greve de residentes que teve, e eles começaram a se aproximar e entrar na diretoria. E algo muito semelhante aconteceu com essa gestão atual também. Essas duas últimas gestões, eu, quando estava fazendo residência na Santa Casa, foi lá que a gente começou a se aproximar do sindicato, nos idos lá de 2014, 2015, que estava tendo uma crise muito grande nas residências, daí a Santa Casa, o HU da USP e o Hospital da Unifesp, o Hospital de São Paulo, estava passando por uma crise muito severa, e isso fez com que vários desses sindicatos se envolvessem nessas movimentações, e com isso, várias pessoas que estavam participando dessas movimentações foram começando a ser atraídas pelo sindicato. E na última gestão, a gente teve uma diretoria em que mais da metade dos diretores tinham menos de 10 anos de formado. Fazer com que o sindicato, eu diria que é das poucas entidades médicas que conseguiu captar essa nova geração dos médicos, enfim, dessa participação, uma maior percentagem de médicas mulheres, médicos jovens, médicos residentes, médicos com contratos muito precarizados. Então, a gente foi fazendo essa transição de forma até mais intensa e mais precoce do que outras entidades médicas. E isso se reflete tanto na composição da diretoria, como na nossa relação com as pautas que tem a ver com a questão da privatização, da precarização e com relação ao movimento de médicos residentes. Desde essas outras gestões que eu tinha mencionado, comandadas pelo Éder, né, que o Éder era presidente, a gente teve uma participação muito próxima dos movimentos de residentes, apoiando as movimentações e greves dos residentes, e quando eu estava na Santa Casa, nas nossas paralisações, se não me engano, foram 2 ou 3 durante o período que eu estava lá, a participação do sindicato também foi muito grande. Nesse meio tempo, o que aconteceu foi uma lacuna em relação às movimentações, aos dirigentes, aqueles médicos residentes estavam envolvidos com essas movimentações. E a gente teve um período de gap aí, de pessoas que engajadas no movimento de residentes que foram passando para o sindicato, né? Teve essa participação no movimento de residentes, sofreu uma lacuna. E a gente tenta, desde essa última gestão, se aproximar do movimento de residentes exatamente para a gente recompor essa proximidade entre o movimento de residentes e o movimento sindical. E agora, nesse congresso que a gente teve hoje, eu acho que isso finalmente se resolve e a gente consegue agora avançar para uma próxima etapa em que a gente consiga realmente rearticular o movimento de residentes e o movimento sindical para que a gente consiga não só fortalecer o movimento de residentes, mas com certeza fortalecer o movimento sindical. E como eu falei, boa parte dessas diretorias, desde as primeiras gestões do Éder, são oriundas do movimento de residentes e do movimento estudantil. Então, algo que a gente já vem tentando fazer, essa aproximação com o movimento estudantil e o movimento de residentes, eu acho que agora a gente finalmente vai conseguir avançar nesse sentido. E avançar numa recomposição, uma formação de novos quadros para a direção do sindicato. Eu estou colocando esses pontos iniciais para a gente ter uma ideia da estreita relação que a gente tem entre os dois, esses dois movimentos, estudantil, residente, com o movimento sindical. E aí eu queria um pouco abordar das coisas que a gente vem acompanhando junto à residência, né? Acho que no congresso hoje cedo a gente já deve ter levantado vários problemas. A gente estava comentando aqui antes de começar o nosso evento dos problemas que a gente enfrenta na residência e muitas vezes, não sei, né, parece para os residentes ou como as realidades locais são muito extremas que assim as outras pessoas não estão sabendo do que está acontecendo, né? Que a gente não tem que não tem uma noção real do que está acontecendo na ponta. E assim, aqui no sindicato chega
todos os tipos de... As coisas mais esdrúxulas que acontecem na residência, vocês acreditem, chega aqui na residência. Então, a questão de extrapolação de carga horária é algo que todos nós estamos convivendo muito com essa situação de sobrecarga de trabalho dos residentes, a questão de discussão de assédio que os residentes sofrem no seu dia a dia, a questão de preceptoria, né? A gente tem um problema crônico nessa questão, porque há uma deterioração não só da qualidade do ensino da residência, mas é preciso a gente entender também que há uma deterioração das condições de trabalho dos preceptores. Então, algo que a gente vive, né, que parte dos diretores do sindicato, inclusive, já foi de preceptores e pessoas que acabaram de sair da residência também, de saber como é que funciona, né, de os preceptores que são contratados para, na verdade, cumprir o papel assistencial meramente, e que são obrigados a ser professores e ter tarefas de ensino. A gente brincava na minha residência que era os amigos da escola, que assim, eles assumiam esse papel de professor, esse papel de ensino, completamente de forma voluntária, muitas vezes. E, ao mesmo tempo, a gente vê outros que são contratados para exercer esse papel de ensino e que também não cumprem. Então, todas as realidades é algo que a gente vê isso acontecendo e a gente tenta se mobilizar junto aos residentes e, ao mesmo tempo, usar não só dos instrumentos legais, mas é importante que os residentes já comecem entendendo que, para além da questão legal, é muito importante a questão de organização dos residentes para poder fazer esse enfrentamento. Muitas vezes a gente sempre tem, e eu fico brincando que não só entre os residentes, mas entre os médicos em geral, a gente espera que venha um juiz, um cavalo branco para salvar a gente das nossas desgraças do dia a dia. E é importante que a gente saiba que não, a gente precisa se organizar para fazer frente a isso. Muitas vezes, as vias institucionais que estão colocadas, elas não são de fato efetivas. Muitas vezes, e muitos residentes já veem isso, elas são feitas para não funcionar, né? São feitas para acobertar várias coisas. Então, a gente precisa se organizar, porque através da nossa pressão, a gente consegue mudar também, pressionar essas vias institucionais para que elas de fato funcionem, né? Se as vias institucionais, legais, muitas estão ali colocadas para ficar protelando situações insustentáveis, a pressão que os residentes podem fazer, e, por exemplo, no caso que a gente estava mencionando na Santa Casa, das 2, 3 paralisações que a gente fez enquanto a gente estava durante a residência, é algo importante para pressionar que isso, de fato, aconteça. E aí, trazendo um ponto da nossa última gestão, que foi um momento durante a pandemia. Se vocês estão achando hoje a situação complicada, a gente tem 2 agravantes aí. Durante a pandemia, muitos residentes eles foram deslocados da sua função essencial na tarefa de ensino, como a Maia está comentando, de papel de aprendizado e serviço, para ser força de trabalho barata para poder fazer o atendimento nos casos no atendimento direto à população com Covid. Então, muitos residentes, eu lembro na época, residentes da anatomia patológica, o pessoal que não tinha mais contato com o atendimento de casos de pronto-socorro, de UTI, e eles estavam sendo deslocados para fazer atendimento de Covid. Eles falaram, gente, eu não sei nem ajeitar mais uma bomba de noradrenalina ou coisa assim, isso aí faz tempo que eu não entubo ninguém, faz anos, e me colocaram nessa situação. Então, é algo que a gente via isso acontecendo, a gente participou de uma série de movimentações de residentes, e outra coisa, que a gente viu várias residências se deteriorarem nesse meio tempo, né? A gente teve, primeiro, uma interrupção do processo de expansão das vagas de residência que estavam acontecendo, e daí com os seus prós e contras, porque a expansão que estava acontecendo também era sem condições de ensino, então muitos serviços que não tinham condições de preceptoria adequada estavam assumindo o ensino de médicos residentes, e ao mesmo tempo a gente estava vivendo um movimento constante, ainda vivo, de expansão das vagas de graduação sem a expansão de vagas de residência. Então, tem esses 2 problemas, e problemas graves, que tanto a falta de condições de ensino nas escolas médicas, né, na graduação, como das residências. E que agora, mesmo nessas, onde já tinham aberto residências, elas começaram, muitas vezes, a gente trazer denúncias, levar denúncias às sociedades de especialidade, porque a situação daquela residência estava insustentável. Eu sou residente de anestesia, eu fui residente de anestesia, né? Desculpa, o tempo passou um pouco. Eu fui residente de anestesia e várias vezes que a gente
eu tinha contato com os residentes de anestesia. A gente, inclusive, viu nesse meio tempo algumas residências fecharem por falta de condições de preceptoria, né? Falta de condições que nem a assistência estava sendo conseguida prestar de forma adequada, quiçá o ensino da anestesia. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Anestesia teve que intervir em alguns serviços, tirando a sua certificação e apontando para fechar aquele serviço de residência. Mas é isso. Esse movimento de desconstrução dessas locais de residência, ao invés de ter uma intervenção para que isso seja garantido, não. O que a gente viu foi o processo das OS avançando, a terceirização dos serviços aumentando, e com isso a contratação da preceptoria cada vez piorando mais, né? Cada vez nivelando mais por baixo a qualidade da preceptoria, e com isso não tendo condições mínimas, os terceirizados, os plantonistas, como a gente já está acostumado a acontecer em outros lugares, né, de o médico ser contratado pelo WhatsApp, ser contratado como PJ, ser contratado como Caixa 2, e não ter a condição mínima de ensino. A seleção desses profissionais, muitas vezes, em muitos serviços, não tem nem o título de anestesista ou o título da especialidade, quiçá condições de preceptoria. Então, assim, as condições com as OS, né, elas foram cada vez se deteriorando mais. E com o processo da pandemia, expansão da periodização, essa qualidade da assistência foi cada vez ficando mais para baixo. Então, o que a gente tem muitas vezes é um R1 sendo o preceptor de um R3 na anestesia, por exemplo, né? Então, esse tipo de situação que é muito... Isso é o que consideram a eficiência, né, dos contratos de gestão das OS, é nivelar cada vez por baixo a qualidade das suas contratações, com isso, a qualidade da preceptoria. Então, assim, o que a gente vê acontecendo, e o que eu acho que as pessoas precisam entender é que isso, muitas vezes, a resposta legal para esse tipo de coisa é muito demorada e que a gente precisa se organizar para poder agir mais fortemente contra isso. Um exemplo da questão legal, que apesar de eu estar colocando sempre as suas limitações, mas durante a pandemia, a gente teve um processo de uma CPI na Lesp, das quarteirizações, em que a gente levou à prisão de donos de OS. Mas uma coisa que as pessoas precisam entender é que, apesar da qualidade da assistência piorar, apesar da qualidade da assistência à população piorar, apesar dos salários muitas serem rebaixados, não ter reajuste salarial, não se aplicar as regras da convenção, alguém sai ganhando com esse modelo. Porque, ao mesmo tempo que foram presos vários donos de OS nesse período, nessa CPI da Lesp, outros tantos, muitos mais, surgiram. As CNPJs, eles somem com um CNPJ aqui, que está carregado de processos, abrem outro CNPJ com as mesmas pessoas, e aí vão seguindo, usando os artifícios da demora da justiça, ou das dificuldades institucionais, para poder empurrando o problema para frente e usando essas formas irregulares de contratação, precárias de contratação, e garantindo que eles continuam se expandindo e ganhando dinheiro. Então, assim, alguém está ganhando nessa história, né? A gente precisa entender que pode parecer algo extremamente ineficiente para o hospital que está contratando, pode parecer ruim para o profissional, para a população que está sendo atendida, mas alguém sai ganhando nessa história porque esse modelo não para de crescer. Por mais que a gente imponha multas, imponha prisões, esse modelo não para de crescer. Então, é preciso uma discussão, uma organização que vá para além dessas vias institucionais, realmente. A gente viu muito bem, né, no caso, por exemplo, do Hospital do Emílio Ribas, as movimentações durante a pandemia, né, demandando por mais qualidade da assistência, por mais qualidade da preceptoria, por mais contratações de médicos especialistas para poder assumir tanto a UTI, né, que é um dos pontos dramáticos do Emílio, mas outros locais, outros postos do hospital, contratar não só, isso é um outro ponto, não só os profissionais médicos, mas o resto da equipe, né? E quanto mais vai se sobrecarregando, diminuindo os outros profissionais, a gente vê que mais os residentes vão assumindo tarefas também precárias, né? Vão assumindo tarefas que não seriam deles, e a gente vê isso se deteriorando a olhos vistos, né? Uma coisa muito patente, e a gente precisa se organizar para poder combater isso. Então, o guia que a gente acabou de montar faz parte de a gente tentar sistematizar essa questão dos direitos, porque é importante que a gente, pelo menos, saiba dos nossos direitos.
mesmo sabendo da dificuldade da sua implantação, e mais, que a gente tenha um canal de denúncia, o canal do sindicato, para ajudar a organizar e mobilizar esses residentes, para a gente fazer assembleias nos locais de residência, para a gente conseguir se mobilizar, para poder usar a estrutura que a gente consegue, através do sindicato, para apoiar a movimentação dos residentes. E o sindicato é importante para que os residentes, eu brincaria como se fosse um teste de ferro, né, para essas movimentações. Os residentes sabem bem como uma questão de assédio, em caso de movimentação, se um deles somente se levanta, o quão forte vai ser a paulada que vão levar. Então, a importância de a gente usar o sindicato como arcabouço para poder fazer essas movimentações, para poder fazer as notificações, pressionar a coordenação, mas o sindicato só consegue agir dessa forma se a gente tiver como backup, como background dessas movimentações, a movimentação dos residentes. Então, é importante a gente, esse momento de hoje, para a gente conseguir se unir, para a gente conseguir saberem que existe o sindicato está aqui presente, e mais o sindicato, estou mencionando o sindicato, mas com a Associação de Médicos Residentes do Estado, para a gente apoiar também, e a gente já fez esse movimento sindicato ao longo dessa última gestão, de apoiar a criação das associações de médicos residentes locais, que a gente considera que isso é um instrumento fundamental para que os residentes se mobilizem, se organizem e consigam fazer frente aos ataques que vêm sofrendo. Tanto eles, como eles, muitas vezes, sendo porta-voz, inclusive, dos médicos que são preceptores e que estão sofrendo com condições de trabalho e de ensino ruins. Bem, então, como resumo é isso, eu acho que a gente precisa partir disso agora. Eu vou abrir para a gente discutir algumas questões jurídicas. A gente vai, tanto através do nosso setor jurídico, que eu sou coordenador atualmente, como a gente também retomar um tipo de processo que a gente vinha fazendo durante a gestão, que a gente precisa ampliar, que é os processos coletivos por auxílio moradia, que é uma pauta que a gente sempre trabalhou junto com os residentes e que a gente, como sindicato, tem a potencialidade de entrar não somente no âmbito individual, demandando o auxílio moradia residente por residente, com isso aumentando a chance dele sofrer assédio individualmente, mas a gente fazer isso de forma coletiva, né, demandando que o auxílio moradia seja implementado e garantido para todos os residentes daquela instituição. Então, por isso que a gente convoca os médicos residentes a entrar em contato com o sindicato também, para a gente poder demonstrar, ter as provas jurídicas para a gente poder entrar com esse processo e garantir esse direito a todo mundo, preservando a identidade dessas pessoas que estão trazendo a denúncia. Então, isso é uma coisa muito importante, como os residentes sabem, do assédio é muito presente, da gente tentar ser o porta-voz e a gente tentar fazer isso através do sindicato, para que não sejam expostos. E a Associação de Médicos Residentes do Estado de São Paulo, que tem que se reorganizar a partir desse congresso de hoje, sabe que a gente pode contar com o nosso apoio para a gente continuar se mobilizando, se organizando e avançando para novas conquistas. É isso, pessoal. Muito obrigado aí. Vou passar para a Maíra de volta para a gente seguir com a parte jurídica. Obrigado. Obrigado aí, Jair. E meus parabéns para o Jair também pela organização desse lançamento da cartilha de hoje. Valeu. Obrigado. Pois bem, aqui no guia vocês vão encontrar respostas como quantos dias vocês têm direito às férias, se vocês precisam de um momento de descanso ou não entre a jornada, como o Victor falou sobre a jornada exaustiva, que sim, há um limite de 60 horas, mas nós sabemos que vocês muitas vezes ultrapassam essa jornada em razão da necessidade e até mesmo da cobrança da instituição, e com medo de ser retirado desse programa, acabam se submetendo a situações não tão agradáveis ali presentes. Para além disso, sempre no edital, e aí o Cascone vai falar daqui a pouco, além do valor da bolsa, que atualmente é de R$ 4.106 no mínimo, há também a necessidade, então, dever da instituição em fornecer alojamento ou local para moradia, convertendo este valor, caso não haja, em dinheiro. Então, em razão disso, como as instituições não possuem, não divulgam, muitos de vocês não sabem, e há essa necessidade depois de ingresso dessas ações. Muitas instituições colocam no seu programa, ali no seu edital, mas elas sequer possuem uma vaga nesse sentido. Outras violações que nós vimos ali
diariamente e que embasou a construção da cartilha é o fato do residente solicitar, às vezes, a ausência, seja por luto, seja por nascimento de um filho, e não conseguir o seu direito garantido sob o argumento de que a função vai ficar vaga, que não há outro para ser realocado, a diminuição no momento de descanso, então, no mínimo entre um plantão e outro, há um descanso de 6 horas, a tentativa de demonstrar que há um vínculo exclusivo de trabalho. O residente ele não tem um vínculo exclusivo, ele pode exercer outra atividade desde que não traga um problema para aquele programa, não esteja na mesma jornada e no mesmo horário. Então, são tentativas de convencê-los de que vocês não podem fazer uma determinada coisa que não há na lei. Então, o guiar entre inúmeras questões e, para além disso, nós estamos disponíveis para discutir e, no final, também daqui a pouco, nós vamos abrir para as perguntas para responder tudo aquilo que vocês tiverem de dúvida e que não tenha ficado claro. Com relação a isso, o assédio moral hoje em dia, né, é algo que não deveria ocorrer diariamente, mas ocorre, porque de forma velada. Nem sempre o teu gestor grita com você, te submete a situações difíceis, mas sim de uma forma sutil. Então, essa semana, por exemplo, nós estávamos falando com uma médica residente que está passando por uma dificuldade no local de residência dela, marcamos um horário, e aí o gestor ingressou na chamada, então ele bateu na porta, aí ela perguntou, né, se podia ou não falar, antes dela sequer responder que poderia não falar, o que o gestor fez? Veio atrás da chamada para ver quem estava na chamada de vídeo. Ela disse que estava falando com a pessoa responsável pelo programa, e aí a gerente da unidade, porque não foi nem o perceptor, mas sim a gerente da unidade, começou a dialogar na chamada, tentando obter informações. Após essa tentativa ali de entender o que estava acontecendo, nós falamos, olha, advogada do Sindicato dos Médicos, e há agora uma troca de mensagem, uma tentativa de demonstrar que não houve intenção, então um pedido de desculpa de que de fato isso não acontece. Isso só comprovou, então assim, é muito triste que nós estamos diante de uma situação que nós comprovamos que de fato a reclamação daqueles residentes locais ocorre. Há um mês e pouco atrás, alguns residentes estavam sem receber a sua bolsa há 3 meses em atraso. E, de forma milagrosa, após nós oficiarmos, então, como disse o Vitor, a articulação e a luta, ela é importante. Então, após os residentes se organizarem, ameaçarem, nós oficiarmos na tentativa de recebimento destes valores, o dinheiro apareceu na conta de cada um com menos de 24 horas, né? Então, por que isso? A instituição não tinha há alguns dias, não dava resposta de quando eles receberiam estes valores, então a Bolsa Auxílio. A Bolsa que sustenta, que faz parte, é algo essencial, é alimentício. Como que eu não prevejo uma forma de solucionar aquele problema em menos de 24 horas, uma instituição encontra o valor e paga a todos os residentes desses valores em atraso. Então, se demonstra uma tentativa mesmo de dificultar, trazer situações para que vocês, para todos nós, né, nos acostumemos com a falta de direitos, com a tentativa de que tudo é normal, de que todos os dias há uma destruição, de fato, do Sistema Único de Saúde. Então, com o ingresso das OS, de fato, eles não querem que nós tenhamos saúde de qualidade, mas sim que aquilo que teria que ser uma saúde de qualidade agora está a favor do mercado. É uma moeda de troca. Então, as OS faturam milhões e depois dizem que não recebem os valores para isso. Então, o assédio moral, ele pode acontecer de coisas muito sutis que você não percebe, desde a sua falta de dinheiro para pegar o ônibus, para se alimentar, porque você não recebe a sua bolsa,
a sua tentativa de se colocar contra essa situação e o seu gestor impossibilitar para que você faça, o seu gestor tratar de forma diferente um funcionário de outro, então um residente de outro. O que é isso? Para um dar condições de trabalho e de aprendizado e para aquele outro não. Então, fica preferindo um ao outro, dificultando qualquer paridade entre essas pessoas, né, entre os residentes. Não deixando disponível o período para as férias, o descanso, ou até mesmo, aí sim, chegando a trazer problemas com integridade física, moral mesmo, grito, xingamento, tentativa de minar você em um outro local de trabalho, porque sim, recentemente aconteceu isso também. Uma pessoa era gestor em uma outra instituição, então começou a trazer supostos problemas daquele local para o outro, o que fez com que o residente perdesse o seu trabalho extra ali, que complementava a renda, por coisas que sequer aconteceram dentro do programa. E aí, como se prova tudo isso? Né? São informações privilegiadas que acabam vazando. Então, dado isso, de novo, toda empresa hoje em dia, então toda instituição, ela tem que ter um local para um canal de denúncia. Às vezes, nós não sabemos nos portar diante da violência que nos traz. Todo tipo de violência traz um dano psicológico e, às vezes, nós não sequer temos força para ir até aquela instituição falar. Eu não tenho condições, tenho ocorrido essa determinada situação. Mas é importante que vocês formalizem. Então, que vocês mandem para a instituição, peça o sigilo. Caso o sigilo não ocorra, não tenham medo de qualquer perseguição com relação a isso, porque tudo deve ser apurado. E apurado de forma com tranquilidade para se procurar a verdade. Né? E dado isso, aliado para que vocês tenham forças, conforme o Vitor falou, o Simesp pode atuar nessa tentativa e nesse ajuste, para além de ouvir a situação que vocês passam, porque pode ser assédio moral, pode ser assédio sexual, todo tipo de assédio deve ser combatido e traz um dano. Então, nós podemos trabalhar juntos para que as instituições, elas ajam e vejam de forma clara e façam algo com aquela pessoa, porque o que traz muito medo é, se eu agir sozinho, como que essa situação vai ser aposta. Então, às vezes, quando um fala, o outro que não tem coragem fala também. Então, dado tudo isso, nós estamos aqui para ajudar vocês e o que vocês tiverem de dúvidas também podem mandar agora no chat, que as pessoas vão falar? No chat. Eu quero complementar uma coisa que a Maíra comentou agora, pessoal, que é assim, quando vocês estiverem passando por essas situações, eu sugiro que vocês já entrem em contato com o sindicato. Porque, assim, eu acredito que mesmo levando para as instâncias burocráticas, institucionais, dentro da residência, né, com relação a, um exemplo, quem está demandando o descanso pós-plantão ou que a carga horária seja aplicada, sofrer assédio no sentido de, pois então, você não vai estar nas cirurgias. Se você está demandando que você tem que ter a folga pós-plantão, você não vai estar sendo ensinado nas cirurgias, por exemplo. Ou então, se você está demandando que a carga horária seja adequada, aquele seu estágio não vão ensinar para você naquele estágio. Então, assim, antes de você, inclusive, levar as denúncias a cabo, sugiro você já conversar no sindicato, porque vai ser muito comum ter situações de assédio. E é muito importante que as situações de assédio, você já chegue nelas orientados de como fazer, do que fazer para registrar essas situações de assédio, para que não seja somente num ponto em que já esteja insustentável a relação, em que o residente esteja pedindo para sair da residência, que daí ele busque fazer a sistematização das provas que está sofrendo assédio. Isso é algo muito comum. Eu sei que as instâncias criadas no interior das residências, né, como as Corenes, muitas vezes são compostas pelos mesmos médicos assediadores que estão no dia a dia
do processo da residência, e que é importante que a gente já saiba, já chegue lá orientado de como a gente vai seguir com essas denúncias. Então, isso, sabendo, inclusive, como a gente deve registrar essas situações de assédio, essas situações que provavelmente esses denunciantes vão sofrer. E a outra coisa, muitas das vezes, o mais interessante, né, como a Maíra colocou, é que aquela situação que você está sofrendo é de muitos outros colegas também. Então, é interessante que a gente puxe reuniões pelo sindicato para que os outros colegas também coloquem as situações e que a gente possa, como sindicato, alguma associação de médicos residentes, ser o porta-voz da denúncia para que não haja um alvo individual para poder sofrer os assédios. Isso seja feito de forma coletiva. Então, é muito importante que a gente consiga se organizar através do sindicato, das associações, para a gente fazer frente a essas situações. É isso que a Maria está falando. Eu sei que, assim, muitas vezes é muito mais grave do que esses pontos que a gente está mencionando. A gente já teve situações, por exemplo, de Campinas, em denúncias de agressão física, de assédio sexual, enfim, de as pessoas darem plantão fora, também serem assediadas, mesmo sem ter as condições de ter a sobrecarga de trabalho e sem a remuneração adequada, quando a pessoa vai tentar dar um plantão fora para poder garantir a renda, ela sofre assédio também. Então, assim, a situação é muito, muito complicada e a gente ter o sindicato, pense que como sindicato, muitas pessoas acham que a gente vai querer forçar, fazer uma paralisação ou algo assim. As ações tomadas pelo sindicato vão ser tomadas a partir da decisão dos residentes, tanto no sentido do apoio jurídico, como se a gente vai ingressar com algum processo, como se a gente vai tocar alguma mobilização. Quem vai decidir isso são os próprios residentes. Então, assim, tragam para a gente que a gente possa dar as orientações jurídicas, as orientações de como fazer e ser esse instrumento da mobilização. Então, saibam que podem contar com a gente para a gente poder começar essa organização. Não chamem a gente somente no momento que a situação já está insustentável. Muitas vezes a gente já foi chamado do sindicato assim, vamos fazer uma greve amanhã. O que vocês podem ajudar a gente? Amanhã, a paralisação, daí a gente vai explicar que existe um processo de notificação quando você vai fazer a paralisação para dar mais proteção para quem está puxando a paralisação. Tem a questão de fazer assembleia, tem a questão do apoio jurídico, da organização de como é que vai ser feita com relação à audiência e emergência. Então, tem toda uma estrutura que a gente precisa dar essas orientações antes da situação chegar num ponto sustentável. Então, minha sugestão antes da situação chegar nesse ponto insustentável, a gente fazer essas reuniões, fazer esse planejamento junto com o sindicato, essas orientações jurídicas, para a gente conseguir avançar para outros passos. Então, saibam que podem contar com a gente desde lá do início, né? E, apesar de a gente convidar os residentes, atores sociais, ao sindicato, a gente ter valores menores, pela metade para quem é residente e tudo, mesmo quem não é sócio do sindicato, pode contar com a gente, o sindicato, para a gente poder fazer esse apoio. Então, a gente convida vocês, ao longo do processo, para se associar ao sindicato, para fortalecer o sindicato, mas mesmo quem não é sócio do sindicato, pode contar com o apoio do sindicato para fazer as orientações, para preparar as mobilizações. Contem com a gente, participem junto com a gente. É isso que eu ia complementar no que você estava falando, porque eu sei que muitas pessoas, quando ouvem, a gente precisa confiar nos instrumentos de denúncia, de assédio do interior da instituição, saibam que mesmo antes disso podem contar com a gente, porque muitas vezes, já pensando nas situações possíveis de assédio, a gente já tem que saber o que fazer. Era isso, Maíra. Perfeito. Então, humilhação, sobrecarga de trabalho, retaliação, são formas de assédio moral e devem ser combatidas. Então, uma hierarquia rígida, uma coisa é uma instrução, outra coisa é grito, xingamento, é uma tentativa de dificultar ali a sua atuação profissional, e isso é assédio moral. Então, isso traz impacto para a saúde, diminuição na confiança, risco para os pacientes. Sim, uma pessoa assediada, ela não consegue estar no ambiente inteiro. Então, como tratar o paciente da melhor forma, pode até tentar, mas não tem condições psicológicas para isso. Então, perfeito aquilo que o Vitor complementou.
E agora eu acho que está na Vamos hora passar do para o Cascone, Cascone. é isso? Tá aí? O Cascone vai participar agora online, discutindo a questão do auxílio moradia, né, das nossas possibilidades de ingressar com esses processos também. Então, a gente convida vocês a ficarem atentos com relação a essa possibilidade. Ele vai participar, ele vai aparecer aqui no projetor, Matheus? Não? Perfeito. Se conseguir colocar aqui no projetor também, exato. Eu sei quem está online está vendo ele, é só para a gente ver aqui também. Bom, boa tarde a todos os companheiros e companheiras aí. Meu nome é Vinícius Cascone, sou advogado, também um advogado de um dos escritórios que defende o Sindicato dos Médicos. Opa, tá ouvindo normal aí? Só um segundo, Cascone. Tá. Eu acho que só, Matheus, eu sugiro você fechar o nosso áudio para abrir só o do Cascone, senão ele vai. Então vamos lá, retomando então. Então, meu nome é Vinícius Cascone, sou um dos advogados do Sindicato dos Médicos, junto com o escritório Vieira Marques, doutora Maíra que está aí, doutor Flávio, né? Nós atuamos aí já desde novembro na defesa da categoria. É importante ressaltar, o Vitor colocou muito bem uma situação importantíssima que vem ocorrendo com a categoria médica já faz algum tempo, que é a chamada pejotização dos médicos. Eu sei que no primeiro momento os médicos, uma parte dos médicos entenderam como vantajosa por uma questão tributária especificamente, e por uma questão de vínculo, né? Então você poderia ter quantos vínculos quisesse na pejotização. Então houve um sentimento da categoria que seria um grande benefício aí a pejotização. Mas o tempo passou e a gente vem assistindo aí que, na verdade, a pejotização só precarizou a relação de trabalho dos médicos. As OS, principalmente, que vêm se utilizando desse instrumento, elas acabam aí se utilizando um outro modelo bastante nocivo para a sociedade como um todo, para os trabalhadores e para a população. Por quê? A OS se beneficia de uma situação, inclusive, de recebimento de valores do poder público de forma antecipada. Então, uma OS, quando ganha uma licitação, né, ao invés de ela prestar o serviço e receber a remuneração no final do mês para você poder, inclusive, pagar as despesas, não, ela recebe antecipadamente. Então, uma OS, quando entra na administração pública para atuar de forma indireta, ela acaba recebendo os recursos antes de prestar o serviço, e depois só quando vence, né, o mês, e aí depois, no caso de muitos médicos, acontece isso, ela acaba pagando, inclusive, com 20 dias depois do encerramento do mês. Então, ela tem um ganho aí bastante grande nesse sentido. O que a gente vem assistindo é que ela, ao receber os recursos, quando a OS desaparece, né, o que acontece em muitos municípios, isso, a OS desaparece, acaba não pagando os médicos, não pagando os demais trabalhadores, e o próprio aí, o poder público acaba tendo que assumir isso. Então, essa questão específica da prestação e da OS são duas coisas importantíssimas aí que devem ser trazidas para o debate da categoria médica, devem ser trazidas para o debate da sociedade, porque, no fundo, ela acaba saindo mais cara para a sociedade, para a população e também para os médicos. Porque quando você é um médico pejotizado, você tem uma dificuldade muito maior, inclusive, de buscar o seu vínculo empregatício numa ação trabalhista. Uma dificuldade muito maior, inclusive, de receber seus valores no caso de inadimplência. No caso do empregado CLT, do médico CLT, se ele deixa de receber seus valores, facilmente você entra com uma ação trabalhista e aí consegue responsabilizar, inclusive, o poder público de forma subsidiária para fazer esse pagamento. Quando você é um PJ, você tem que mudar a justiça que você entra, a justiça comum, né, a justiça estadual, no caso aqui do estado de São Paulo, para discutir uma relação praticamente comercial de uma pessoa jurídica, o médico, com a segunda pessoa jurídica, que é a OS, e depois tentando responsabilizar a terceira pessoa jurídica, que seria o poder público, né, o Estado ou os municípios aí em questão. Então, percebam que quando você está na pejotização, a chance de você conseguir tentar receber seus recursos realmente é muito menor aí do que se fosse o empregado CLT. Além disso, a gente não precisa nem dizer que a falácia da pejotização diziam que os plantões iam subir, que os valores seriam maiores, e quando, na verdade, existe pouca diferença hoje do empregado CLT para o PJ
no sentido do recebimento dos seus valores. Lembrando que o empregado do CLT tem fundo de garantia, 13º, férias como terço constitucional, né, e mais importante do que isso também, os recolhimentos previdenciários aí, para que possa no futuro ter uma aposentadoria. Então, isso é importante a gente colocar isso, já que o Vitor entrou nesse debate, né, esse apontamento. Então, os médicos têm que se conscientizar dessa necessidade específica aí de a gente fazer esse enfrentamento contra a privatização e contra as OS, porque realmente é uma precarização total da relação de trabalho e em relação ao próprio poder público e à sociedade, à população como um todo, uma precarização no próprio atendimento na prestação do serviço público de saúde. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria inicialmente colocar para vocês. Especificamente no que é o ponto que a gente vai abordar aqui, que é justamente o auxílio moradia para os residentes. Como bem a doutora Maíra já colocou, os médicos residentes, eles têm uma cartilha agora feita pelo sindicato, na qual está constando todos os direitos que eles possuem, e em especial um direito que é ignorado, né, principalmente aí pelas fundações, onde existem, né, as bolsas de residência, que é justamente o chamado auxílio moradia. O que consiste esse auxílio moradia? É uma previsão que tem na legislação, na lei, né, que garante até 30%, né, do valor da bolsa auxílio de residência como custeio para moradia. Então, o que acontece? Em alguns locais, pode eventualmente existir aí uma disponibilização de uma moradia para quem vai fazer a residência em uma universidade, etc., em alguma cidade menor, né? Isso pode acontecer, mas, em regra, não existe nenhuma disponibilização de moradia aí para os médicos residentes. E, ao não existindo, esses médicos têm o direito de pleitear esse adicional, além da bolsa que vocês já recebem, de até 30% do valor da bolsa. Então, esse adicional serviria para custear minimamente despesas com moradia. A gente sabe que em muitos locais isso é insuficiente, mas, hoje em dia, é um direito que quase nenhuma entidade aí acaba respeitando. Então, o que o sindicato vem fazendo para que ocorra respeito a isso? Importante lembrar que o Vitor também colocou um ponto muito importante, que o sindicato ele é o guarda-chuva dos médicos. É ele quem faz as coisas, toma as atitudes sem que haja qualquer individualização e prejuízo, né, para cada médico. Ou a chamada perseguição e assédio moral, que a gente está acostumado a ver, aí, principalmente quando alguém se insurge questionando, reivindicando um direito. Então, quando o sindicato entra com uma ação, ele está entrando com uma ação que vai garantir o direito para todos os médicos daquela categoria, ou, no caso específico, para todos os residentes daquela localidade. Né? Então, quando o sindicato toma essa atitude, evidentemente que ele acaba protegendo os médicos, dando ainda condição para conseguir um direito, sem que ocorra uma perseguição individual nas lideranças ou alguém que se reivindica ou se insurja pleiteando esse direito. Então, a ação coletiva ela tem uma força muito grande, de inclusive pressionar o Estado, pressionar os municípios, no caso, quando é necessário, né, quando você atua com ações no poder público, para garantir aí os direitos dos médicos sem que ocorra esse tipo de perseguição. Então, esse é um ponto importante. Segundo, o médico individualmente pode ingressar com essa ação? Sim, ele pode ingressar com essa ação, né, para pleitear essas diferenças. Mas, como eu disse, a diferença de tramitação não existe, ele vai tramitar da mesma forma que uma ação coletiva, só que os benefícios da ação coletiva são justamente esses, que não haverá nenhum tipo de individualização da questão e nem eventual perseguição, porque é o sindicato que está aí usando o seu papel que está previsto na Constituição Federal para ingressar com essa ação coletiva e aí, evidentemente, garantir esse direito dos médicos. Nós temos 2 ações em andamento já, uma das ações foi procedente em primeira instância, que é de Ribeirão Preto, né? Então essa ação o juiz já sentenciou favoravelmente ao sindicato e aos médicos, houve um recurso ali, então nós estamos aguardando o julgamento desse recurso, e numa segunda ação contra o IANSP também, né, havia sido extinta ela sem julgar o mérito, o sindicato recorreu e o tribunal devolveu o processo para a primeira instância novamente para analisar o mérito da questão, porque justamente o mérito tem muita robustez, tem subsistência, que garante aí, no meu entendimento, né, ainda tem os demais julgados do sindicato, que é possível ter êxito nesse tipo de ação. Então o sindicato nos próximos dias vai estar procurando, inclusive, os residentes aí das demais localidades onde a gente não tem ação ainda, só para consultar, para verificar se realmente é fornecido esse auxílio moradia ou se é fornecido moradia, para não entrar com uma ação que não tenha êxito. E após isso, nós vamos entrar com as ações aí coletivas que virão beneficiar todos os residentes dos últimos 5 anos
para trás. Então, da data que a gente entrar, isso atinge todos os residentes que estiveram na residência médica naquela localidade nos últimos 5 anos. Então, é basicamente isso que eu teria para colocar e estou aqui aberto para tirar as dúvidas dos médicos e médicas. Obrigado. Beleza. Deixa eu só ver se eu consigo tirar o áudio do... Isso. Agradecer ao Cascone aí pela contribuição, e daí só falando uma parte mais operacional, né? Eu já comecei com a Maíra aqui. Primeiro, da gente reativar o canal de denúncias, então a gente vai reativar um link para que os médicos que estejam na residência e não recebam o auxílio moradia e nem tenham uma moradia disponível pela instituição, que, como o Cascone falou, é a praticamente totalidade das residências, né? E, inclusive, isso é um outro ponto, aquelas que ofereçam moradia, como, por exemplo, a residência da USP oferece uma moradia de residentes, só que com vagas completamente insuficientes em relação ao total de residentes. Então, isso é um outro ponto também. Se o número de vagas forem insuficientes para os residentes, também se aplica dessa mesma forma. Então, aqueles que não tiveram acesso ao auxílio à moradia estudantil, eles teriam acesso ao auxílio moradia. Então, assim, trazer essas denúncias para a gente poder identificar quais são os locais, porque a gente precisa ter elementos de prova. Então, por exemplo, naquele olerite, né, do residente, mostrar que a gente não recebe o auxílio moradia, isso é uma prova que o juiz demanda, e nisso a gente tira as identificações do residente, o nome, a número de inscrição, outras coisas do residente, e a outra coisa, para que a gente possa efetivar isso, muitas vezes a gente precisa de mais de um residente. E como o Cascone mencionou, isso a gente consegue fazer 5 anos para trás. Então, mesmo quem, por exemplo, tenha acabado de sair da residência ou algo assim, a gente pode pleitear, usar os seus documentos como prova para poder pleitear o auxílio moradia. E se, por exemplo, foi conquistado agora naquela residência, esse processo vai valer para os últimos 5 anos. Então, por exemplo, ingressando com os processos agora, e digamos que a gente ganha daqui a 1 ano, não só nesse meio tempo da agora para frente, mas de agora para trás, dos últimos 5 anos, a gente consegue pleitear o pagamento retroativo desses valores. Então, é algo que vai ser muito importante. E pode parecer 20% a 30% da bolsa, pode não parecer muita coisa, mas quando você pensa que são dos últimos 5 anos, né, isso é algo que vai impactando, que vai fazer uma grande diferença. Enfim, então convidar os residentes que estão nos ouvindo a fazer essas denúncias, a preencher esse nosso formulário. A gente vai tentar divulgar para o pessoal que esteve no congresso da Associação de Médicos Residentes também, divulguem para os residentes que vocês conhecem. Foi importante, porque o Cascone mencionou com relação à priorização, porque a gente sabe o quanto que os residentes, além da residência, eles acabam trabalhando em trabalhos com empresas terceirizadas, quarteirizadas, então, como Caixa 2, como médico PJ, como sócio minoritário de alguma empresa, para poder ganhar os plantões. Então, é importante que a gente saiba que, geralmente, essas denúncias vêm casadas. Muitas vezes a gente vai visitar locais que têm situações de precarizadas de trabalho, e quando você vai ver, são residentes que estão prestando essa assistência. Então, isso, o residente pode contar com a gente nesses seus 2 locais de trabalho. Então, convidar os residentes a participar, então, a contar com o apoio do sindicato, para a gente conseguir garantir essas conquistas, para a gente conseguir garantir a implementação dos seus direitos. Acho que da minha parte é isso. Maíra, você quer complementar mais alguma coisa? É isso mesmo, da minha também. Perfeito. Então, em breve, para além disso, vocês podem retirar a cartilha, seja na sede do Semesp, algumas serão distribuídas nos locais, assim como tem também em PDF. Então, nós vamos passar o PDF da cartilha para que vocês possam divulgá-las, e nós estamos abertos para receber alguma questão que vocês tenham e não tenha sido abordado, ou também que não tenha ficado claro aqui. Também nos nossos meios de comunicação, tanto pelo WhatsApp como pelas redes sociais, convido vocês também a entrar em contato com a gente, fazer questionamentos, trazer outras questões de denúncia, para além dessa que a gente já mencionou do auxílio moradia, que a gente vai ter um canal de denúncia específico. Se tiverem outras situações ocorrendo na sua residência, contatem a gente. A Maíra estava mencionando das situações que a gente acompanha
E é isso, toda hora aparecem situações absurdas acontecendo durante a residência. Contem com a gente. E é isso. Agradecer a participação de vocês. Pelo que eu estava vendo, Matheus, tem algum questionamento do pessoal que está assistindo? Acho que não, né? Oi? Ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Certo. Mas até então não tinha ninguém questionado. E acho que é isso. Agradecer a participação do pessoal e deixar esse vídeo também disponibilizado para que outras pessoas assistam e tragam as questões para a gente depois. Não? Beleza, então. Obrigado, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Bom final de semana. Até mais. Tchau.